A paz do Senhor Jesus para você, querido. Vamos ministrar a palavra. Chegou o momento especial desta programação. Filipenses 4, versículos 10 até o versículo 13. Filipenses 4, de 10 a 13. Uma palavra que eu sei que é muito útil para você, para mim e para todos nós, pois é palavra de Deus. Vamos ver, porque eu creio no melhor de Deus para você. Vamos lá. Diz o texto, Efésios 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Que maravilha a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus, porque ele praticava a palavra de Deus. Ele não somente acreditava na palavra de Deus, ele não somente se arrepiava quando ele ouvia a palavra de Deus, ele ouvia e praticava a palavra. E quem ouve e pratica a palavra é chamado de sábio. Quem ouve e pratica a palavra é chamado de, muito mais do que de inteligente, mas de servo de Deus. Por isso ele está dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais ele estava vivendo uma situação adversa, tinha sido preso, condenado injustamente por amor a Cristo. E ele estava agora fortalecendo as igrejas através das cartas chamadas epístolas de Paulo ou cartas paulinas, porque ele, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, as grades de uma prisão, as algemas, não poderiam impedir que ele continuasse sendo um instrumento de Deus. Onde Paulo chegava, a palavra de Deus estava livre. Onde ele chegava, aconteciam milagres de salvação, de curas, de libertações, muitas coisas maravilhosas. Então ele está dizendo para o povo, para a igreja de Filipenses, que ele, a despeito das adversidades, ele não negava a sua fé. Que diferença dos dias de hoje? Vivemos dias em que as pessoas fazem beicinho por qualquer coisa, abandonam a igreja por qualquer coisa, desfazem um casamento por qualquer coisa, esquecem as alianças. Foi esta palavra que Davi disse quando ele foi enfrentar o gigante Golias. Quem é este incircunciso gigante filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Quem é este gigante? Quem é esse homem? Ele é campeão para a turma dele, mas para nós que servimos a Deus, ele não é campeão, porque ele não tem aliança com o Deus vivo. E assim Davi desceu cheio de fé e de coragem, porque ele sabia da aliança que Deus tinha com o povo de Israel e a aliança que ele, Davi, tinha com o povo de Deus. Que infelizmente hoje, nos nossos dias, as pessoas, por exemplo, em Belo Horizonte, têm tantas opções de igrejas maravilhosas, tantas e tantas oportunidades de crescimento, que a pessoa muitas vezes fica como uma ave de galho em galho, um macaco de galho em galho. E ao contrário de firmar-se num lugar, produzir frutos, crescer para a glória do nome do Senhor. Então ele estava dizendo, olha o versículo 11, digo isso não por causa da pobreza. Ele estava agradecendo porque algumas necessidades dele haviam sido supridas pela igreja dos filipenses. Aqueles irmãos recolheram alguns itens necessários a ele, como cobertor, como certamente material de higiene e roupas, e mandaram para ele. Então ele está agradecendo. Ele está dizendo, não por causa da pobreza, porque ele estava pobre. Antes ele era um homem rico. Ele era um cidadão romano, que é muito mais do que ser um cidadão americano hoje. Aprendi a viver
contente em toda e qualquer situação. Tem gente, por exemplo, que só está alegre, só está feliz quando tem dinheiro. Ele não, ele está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ah, pastor, o senhor é louco, o dinheiro não é importante? O dinheiro é importante, a saúde é importante, uma família ajustada é importante, um bom emprego é importante, boas amizades são importantes, uma casa boa, importante, mas ele estava acima dessas coisas que qualquer um de nós anseia. Ele estava acima, ele está dizendo que ele aprendeu a viver contente quando também injustiçado, quando também humilhado, quando também execrado. E somente o Espírito Santo para lhe ensinar isso. Quantas vezes eu já estou caminhando para 40 anos de ministério pastoral e eu vou aprendendo a lidar com as pessoas, aprendendo, porque não sei ainda. Então eu vejo na igreja, as pessoas um domingo chegam, aleluia, glória a Deus, que maravilha, pastor, fui promovido, pastor, que maravilha, estou tão feliz, tudo deu certo, vou louvar a Deus. Mas aí daí um outro domingo, uma outra situação, a pessoa está deprimida. O que foi? Ah, meu filho está para ser mandado embora. Ah, eu não sou mais, não foi renovado o meu visto para os Estados Unidos. Ah, o meu plano de saúde está exigindo que eu tenha que pagar um exame extra que não estava ali no contrato. E aí aquela pessoa já não louva a Deus, muitas vezes antes da bênção apostólica já foi embora. Assim não dá. Então nós aprendemos nesse texto, olha, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Porque a gente quer ser só honrado. Né? Quantas vezes eu chego num lugar e eu sou honrado. Ô, pastor Jorge, vem para cá, venha sentar aqui, me colocam numa mesa de honra. Mas alguns outros lugares eu vou e não tem honra. Então eu tenho que viver aprendendo, porque senão eu não me tornarei um instrumento nas mãos de Deus. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tem um jovem da nossa igreja aqui, tinha um jovem muito bonito, um menino muito lindo, muito abençoado, Paulo César. E um dia ele tinha um problema de asma, ele acabou vindo a falecer. E nós ficamos, como vamos falar com a mãe dele? Como vamos dizer para a mãe dele? Meu Deus, que situação! Ele tem outros irmãos, mas vai ser muito delicado. E aí, na hora que o caixão chegou, eu deixei colocar o corpo na igreja, nenhum lugar caberia, existiam pouquíssimos necrotérios em meu lugar, onde podiam colocar as crianças ou as pessoas que morriam, principalmente assim, de forma inesperada, todos os velórios estavam sendo realizados em casas e igrejas, e mais uma vez foi aqui na igreja. E quando o corpo chegou, eu estava na igreja, e aquele jovem de 21 anos, aí nós fomos falar com a mãe dele, que o corpo tinha chegado, ela já sabia da morte, e aí quando abrimos o caixão, ela estava na frente, nós ali preocupados, pessoas segurando, pensando que ela fosse desmaiar, e a irmã Nícia levantou as mãos e disse, Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço pelos 21 anos de vida do meu filho. Senhor, eu quero exaltar o teu nome. Foram anos maravilhosos. Muito obrigado por esse anjo que o Senhor permitiu que fosse o meu filho. Um menino tão maravilhoso. A multidão que estava ali, todos nós ficamos tão assim confortados e ao mesmo tempo perplexos, boquiabertos, porque nós vimos uma pessoa tão maravilhosa, uma oração tão linda, vimos uma pessoa tão cheia de Deus fazer uma oração ali pelo filho e ela, ao contrário, foi quem nos consolou. Ela não precisou ser consolada. E até hoje, já se passaram mais de 15 anos, esta mulher está na igreja louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Nem por um momento ela abandonou os caminhos de Deus. Enquanto vemos pessoas que por qualquer coisinha, arriscaram meu carro na porta da igreja, não tem estacionamento. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, aprendi a ser humilhado, como também aprendi a ser honrado. Em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de viver no meio da fartura, quanto passar fome, necessidade. Eu aprendi. Então, chega um tempo na vida da gente que nós temos que deixar a criancice de lado.
e pegarmos firmes com Deus, olhando para frente. Tem problema no casamento? Tem. Tem problema com filhos? Tem. Tem problemas na saúde? Tem. Tem problema na igreja? Tem. Tem problemas com familiares? Sim. Nós vivemos em sociedade. Olha que coisa interessante. Quando nós fomos colocados, né, pelo nosso Pai e éramos ainda uma substância informe, como diz o Salmo 139, quando éramos um espermatozoide que foi colocado ali dentro da nossa futura mamãe, da nossa mamãe, tinham ali 14 milhões de espermatozoides. Sabe por que um chegou? Porque ele não olhou para os outros que trombavam nele. Ele não olhou para os outros espermatozoides que estavam à sua frente. Ele não olhou para os que estavam atrás e nem para o lado. Ele mirou um alvo, que era o óvulo. Ele precisava chegar ali, ele precisava entrar. Então, esse espermatozoide deixou aproximadamente 13.999,9 mil espermatozoides para trás e chegou. Sou eu e é você, somos nós. Mas agora, depois que a gente se torna gente, principalmente quanto mais adulto vamos ficando, começamos a perder o alvo. Começamos a olhar para o lado. Ah, fulano de tal está com a cara ali, não olhou para mim. Ah, um outro está olhando meu carro. Será que ele está pensando que meu carro é roubado? Ah, eu não vou fazer essa festa para minha filha, porque que os outros irão dizer? Ah, eu não vou com o meu carro bonito ali, porque eu tenho que visitar, eu tenho que ter um carro velho para mostrar aos outros que eu estou necessitado. Não, querido. Nós vamos lidar sempre com pessoas feridas, machucadas, deprimidas. Ou elas se sentirão ultrajadas, humilhadas, ou elas encontrarão um motivo para poderem criticar o seu sucesso. Então ele disse, eu aprendi a ser honrado. Tem lugares, ele dizendo, que eu chego e todos batem palma para mim. Tem lugares que eu entro, saio e ninguém nem sabe que eu entrei. Que bonito. Porque ele conta um segredo aqui. Porque todas as coisas eu consigo, eu faço, eu posso, eu vou vencer sempre naquele que me fortalece. Tudo depende de quem te fortalece. De repente, quem te fortalece é o biotônico Fontoura, né? Quem te fortalece um ômega 3. Quem te fortalece é um Centrum, né? Não estou dizendo Centrum Espírito. Quem te fortalece é uma vitamina. Aí você vai aos Estados Unidos e volta fortalecido. Quem te fortalece é um Red Bull, né? E aí você fica nessa oscilação. Vai um dia em cima, um dia embaixo, um dia alegre, outro dia triste, outro dia feliz. Não. Vamos aprender com a palavra de Deus que nós podemos viver uma vida abençoada por Deus. Vamos crer nesta palavra, nesse Deus poderoso que nos ama, que tem o melhor para nós, que nós somos escolhidos por Ele para vivermos aqui nessa terra como luzeiros, como espetáculo para o mundo, porque eles vão ver Jesus em nós, vão ver Jesus em nossa aparência, com as nossas palavras e principalmente com as nossas atitudes. Eles irão glorificar a Deus. Paulo estava um dia preso, algemado, encarcerado, espancado ele tinha sido, estava agora todo ferido e lá na prisão. Ele poderia ser mais um preso, era só continuar xingando, blasfemando, murmurando, como hoje muitos fazem, sai o dia do pagamento, aí começa a reclamar, começa a xingar, fala mal do governo, mal do serviço, mal da profissão, mal de tudo, mal, a vida não presta, não dá. Às vezes ocupando uma posição que milhões e milhões de pessoas gostariam de estar. Tá? E aí as pessoas ficam menosprezando aquilo que têm. Eu falava com uma querida menina de Deus aqui da igreja, da Polícia Federal, ela estava triste, agora não, já está curada. Ela estava muito triste e deprimida, porque diminuíram o salário dela, tinham feito injustiças com ela. Eu não estou dizendo que ela vai aplaudir a injustiça, mas ela estava dizendo que ia perder um percentual do salário, estava muito abatida. Falei, minha filha, o salário que você tem da Polícia Federal, milhões de pessoas em todo o mundo queriam ter o seu salário.
Louve a Deus por aquilo que você tem garantido, não atrasa um dia seu pagamento, você tem plano de saúde, seus filhos lindos, saudáveis, você com casa própria, você com carro do ano. Olha, o que você tem de salário, esquece o que você não tem, o que você deixou de ter e pensa no que você tem. Hoje ela está curada, está abençoada, cheia de vida. Quem sabe com você que eu falo? O diabo faz com que nós tiremos os olhos do que nós temos, para que não desfrutemos do que nós temos e nós fiquemos a pensar, sabe em quê? Naquilo que nós não temos ou já tivemos. Eu quero orar por você, porque esse texto ele é maravilhoso. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, quer dizer, não é conhecimento, experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, pois tudo posso naquele que me fortalece. Quem está te fortalecendo, hein? Quem fortalece você? Será que é o Red Bull? Será que é o pastor? Será que é o padre? Será que é Chico Xavier? Ou é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Se for o homem, pode saber que você vai ser oscilante. Mas se for Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que já desceu da cruz e que está vivo, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, cheio de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus e cheio do poder do Espírito Santo. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Ó Deus, toma esta vida preciosa que me assiste e ordena a tua bênção para ela. Eu intercedo repreendendo esse câncer, esse mal que tenta assolar a sua vida e declaro paz, alegria onde você está, em você e também para a sua família, em nome de Jesus. Amém.